Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021, está no ar. O verão está começando, gente, começou agora há pouco, o primeiro dia do verão, dia de calorão por todo o país também. A você de casa, sempre ligado na programação aqui da TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques. Pela 10ª vez seguida, o mercado derruba as expectativas de crescimento do PIB Brasil. Os novos números do relatório Focus foram divulgados agora, no começo da semana, pelo Banco Central. Variante Ômicron e incertezas avançam e derrubam bolsas pelo mundo. No Rio de Janeiro é confirmado o primeiro caso dessa nova variante. E uma nova portaria do governo federal muda regras e torna mais rigorosa a chegada ao Brasil para quem vem do exterior. No programa de hoje a gente mostra também uma exposição de presépios mais do que especial que está mexendo com a imaginação da criançada. É a história do nascimento do menino Jesus em várias versões, de Rio Claro para o mundo. Fique com a gente, que o Pauta Aberta desta terça-feira já começou. E hoje a gente começa falando sobre a economia brasileira. Olha só, o mercado reduziu pela 10ª vez seguida a expectativa de crescimento da economia este ano. Foi mais um ajuste, um leve ajuste por conta da inflação. É o que mostra a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central. Segundo a pesquisa, realizada com uma centena de economistas, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, deve crescer 4,58% em 2021. Redução significativa ante a expectativa de alta de 4,65% da semana anterior. Para 2022, os especialistas seguem vendo a expansão econômica de apenas 0,5%. Os especialistas consultados semanalmente pelo BC ainda ajustaram o cenário para a inflação, vendo alta no IPCA de 10,04% este ano e de 5,03% no ano que vem, contra 10,05% e 5,02% antes, na semana passada, respectivamente. A conta para este ano fica bem acima do teto da meta, de 3,75%. Essa meta tinha margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos. Para o ano que vem, o centro da meta é de 3,5%. Com a mesma margem de erro. Em relação à taxa básica de juros, permanece a expectativa de que a Selic encerre 2022 a 11,5% e 2023 a 8%. É um cenário de dificuldades à frente e há muitas incertezas neste caminho. E olha só, isso acontece mundo afora, gente. A variante Ômicron, que avança na Europa, com força, derrubou as bolsas de valores em vários países do mundo. A gente observa um retrato de cautela diante do que poderá ou não acontecer. E a Cláudia Vicentim traz todos os detalhes sobre essa informação para a gente. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Odilon, fim de ano e a economia global em alerta máximo com o avanço da nova variante da Covid-19, a Ômicron. O temor pelo aumento de casos da nova cepa derrubou as bolsas de valores em vários países que iniciaram a semana operando em queda. O estrago também chegou ao Brasil. O Ibovespa caiu 2,15%, enquanto o dólar comercial chegou a subir 1%, vendido a R$ 5,75, muito próximo da cotação máxima que a moeda americana atingiu na segunda onda da pandemia em março, quando bateu R$ 5,79. Os investidores estão preocupados que uma nova onda, agora por infecção da Ômicron, volte a paralisar o comércio e prejudique a retomada do crescimento econômico, o que causaria um aumento ainda muito maior da inflação. O petróleo também caiu, derrubando também as ações da Petrobras, que fecharam em queda de 2,79%. Os contratos de petróleo também caíram nos Estados Unidos, um tombo de 5%, e na Europa as bolsas registraram queda de 1% e de 2%. Até há pouco tempo, o mercado estava confiante que a nova variante não afetaria drasticamente a economia por aparentemente apresentar sintomas mais leves da Covid, mas o fato de ser mais contagiosa e ter potencial de sobrecarregar em poucos dias o sistema de saúde fez a economia mundial retrair e ficar mais temerosa por uma nova crise. Para tentar evitar um maior impacto
impacto negativo, vários países têm aumentado a lista de restrições onde a Ômicron foi identificada e avança rapidamente, países como Holanda e Alemanha. Nos Estados Unidos, o governo está monitorando o aumento de casos com a aplicação de mais testes. Enquanto isso, aqui no Brasil, Odilon, a Fundação Oswaldo Cruz confirmou ontem o primeiro caso da nova variante no Rio de Janeiro. O Instituto afirmou ser um caso importado e que ainda não houve transmissão do vírus em solo carioca. É mais um fim de ano com expectativas incertas aí por causa da pandemia, né, Odilon? Então, vamos acompanhar. O Brasil de olho no avanço da Ômicron por aqui, né? Você falou tudo, Cláudia. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, confirmou o primeiro caso da variante no Rio de Janeiro. O Instituto destacou que é um caso importado, como você disse, e que não houve transmissão do vírus em solo carioca. Veja só. Segundo a Fiocruz, trata-se de uma mulher de 27 anos, residente em Chicago, nos Estados Unidos, que buscou atendimento em uma unidade de saúde municipal assim que chegou ao Brasil no dia 13 de dezembro. A paciente está com sintomas leves, sob monitoramento da Vigilância Municipal do Rio de Janeiro e em isolamento domiciliar. Todos os contatantes rastreados testaram negativo. Ainda de acordo com a Fiocruz, o esquema vacinal dela consta com 2 doses da vacina contra a Covid, em março deste ano. A paciente não teria tomado a dose de reforço. O Brasil registra agora 34 casos da variante Ômicron. São 16 em São Paulo, 8 no Rio Grande do Sul, 4 no estado de Goiás, 3 em Minas, 2 casos no Distrito Federal e agora este no Rio de Janeiro. Além disso, há outros 3 casos suspeitos da Ômicron no Brasil. São 2 em Minas Gerais e 1 no estado do Paraná. A Prefeitura de São Paulo afirmou sábado que já passa a considerar que há a transmissão comunitária da variante na cidade. É mais um alerta, aceso no país. E o Brasil passa a exigir, a partir de agora, teste negativo de Covid-19 e comprovante de vacinação de viajantes que chegam do exterior pelas fronteiras, tanto as terrestres, quanto pelos aeroportos. As novas normas foram divulgadas ontem à noite pelo governo federal. Essas novas regras, que garantem mais rigor para a entrada, principalmente de estrangeiros no país, foram publicadas numa portaria interministerial. Agora, ao chegar ao Brasil, os viajantes precisam comprovar, através de documentação impressa ou eletrônica, que tomaram a vacina contra a Covid-19. É importante destacar que são aceitos imunizantes com uso aprovado ou no Brasil, ou no país de origem da viagem, ou que sejam de marcas de fabricantes de vacina liberadas já pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Outra exigência a partir de agora para permitir a entrada do Brasil é que a última dose tenha sido aplicada há pelo menos 14 dias antes da viagem. A nova portaria, que acaba de ser publicada, mantém restrição para entrada no país de voos com origem em pelo menos 6 países do sul da África, entre eles a própria África do Sul. São os países onde foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 com a variante Ômicron. Estão reforçados ainda no documento os protocolos para embarque de passageiros, apenas liberados se apresentarem teste negativo para Covid-19. Os testes aceitos são aqueles com antígeno, feito 24 horas antes da viagem, e também o PCR, feito até 72 horas antes do embarque. Nos casos de crianças com menos de 12 anos, se acompanhadas dos pais, não será exigido teste negativo para Covid. Brasileiros e estrangeiros que vivem no país sem a vacinação completa precisam fazer quarentena de 14 dias na cidade de destino. O que a gente observa, gente, é que há muito mais preocupação, principalmente nos aeroportos do país, Poucos dias atrás, o país inteiro noticiava, a criação daquele chamado passaporte de vacina, questionava-se esse passaporte de vacina, mas as pessoas sem vacina que chegavam do exterior pelos aeroportos eram orientadas a ficar 5 dias em quarentena. Entravam no país e eram obrigadas a ficar nesse período de quarentena. Agora não, ficou mais rigoroso, a exigência para quem vem de outros países, tem que comprovar as 2 doses da vacina, Essa é uma exigência agora nos aeroportos e também nas fronteiras terrestres do Brasil. E o Ministério da Saúde anunciou que vai doar ao menos 10 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para nações de baixa renda, por meio da Aliança Internacional COVAX Facility, conduzida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, bem para países vizinhos também.
O Brasil poderá doar até 30 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para países da América Latina, do Caribe e da África. Os imunizantes foram adquiridos por meio do mecanismo COVAX Facility, grupo formado por mais de 150 países, liderado pela Organização Mundial da Saúde, para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas no mundo. Gostaria de indicar que as doações a serem efetivadas pelo governo federal não comprometerão nossa bem-sucedida estratégia de imunização. A decisão sobre os países que receberão as doses será tomada pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério da Saúde definirá os quantitativos e os destinatários dos imunizantes doados, ouvido o Ministério das Relações Exteriores, que consultará, por sua vez, os países indicados sobre o interesse em receber os imunizantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 41 países devem terminar o ano com menos de 10% de cobertura vacinal contra a Covid-19 e 98 países não devem alcançar a meta de ter pelo menos 40% da população vacinada até o final de 2021. Eu gostaria de agradecer, em nome do Ministério da Saúde, essa iniciativa do governo brasileiro, um aumento na equidade ao acesso de vacina globalmente e também da expectativa da OMS de continuar contando com o apoio do Brasil no enfrentamento dessa pandemia. Vamos para o intervalo, gente? A seguir, a gente mostra que com a chegada das festas de fim de ano, aumenta o movimento nos aeroportos do país. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, em todo o país. Nosso assunto agora é o aumento de movimento nos aeroportos. Com a chegada dessas festas de fim de ano, os 37 principais aeroportos do Brasil devem receber quase 3 milhões de passageiros entre a segunda quinzena de dezembro, e o dia 3 de janeiro do ano que vem, de 2022. Isso de acordo com informações divulgadas pela Infraero. Olha só. O número é 44% maior em relação ao mesmo período do ano passado, entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021, quando 2 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram. Os aeroportos seguem as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sobre o distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais. As orientações completas estão disponíveis no site da Infraero. A empresa recomenda ainda que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3 horas para voos internacionais. Também está disponível para consulta no site da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o Guia do Passageiro com informações sobre compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e acessibilidade. A ITA, que faz parte do Grupo Itapemirim, conhecido pelo transporte rodoviário e que opera desde 1953, entrou no setor aéreo agora, este ano, de 2021. No entanto, com apenas 6 meses de trabalho, as atividades foram suspensas. E olha só, deu um problemão para os passageiros e até o PROCON de São Paulo foi acionado. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, o PROCON, notificou a empresa Itapemirim. O motivo foi o cancelamento temporário e de forma inesperada de todos os voos da companhia. Situação que deixou milhares de passageiros sem poder viajar às vésperas desse período de recesso no fim do ano. Segundo o PROCON, a multa pode chegar a 11 milhões de reais. O órgão ainda orienta que os passageiros lesados entrem no site do PROCON e registrem uma reclamação. Os consumidores deverão ser acomodados em hotéis ou serem reembolsados pela Itapemirim imediatamente, por ter se caracterizado caso de má-fé. A empresa se defendeu e disse que a decisão foi por necessidade de ajuste operacional, mas não explicou o motivo. E, para a imprensa, lamentou os transtornos, afirmando que vai continuar dando assistência aos passageiros.
A ANAC determinou que a ITA atenda a todos os passageiros e comunique cancelamentos e reacomodações, além de garantir o reembolso das passagens. A companhia aérea tinha 513 voos programados de sexta-feira até o dia 31 de dezembro. As operadoras de turismo calculam que são aproximadamente 8 mil passageiros prejudicados em várias cidades do país só neste fim de semana e aproximadamente 40 mil até o começo de janeiro. É uma situação, né, gente, que nenhum consumidor merece viver. Festas de fim de ano, todo mundo se planejou para isso. Quem sabe procurou uma tarifa até mais interessante numa nova companhia. De repente, não tem alternativa de voar, né? Mesmo tendo pago aí e agendado a data da viagem. Situação muito preocupante, o Procon está cuidando de tudo lá em São Paulo agora. O Natal é no sábado e você de casa já comprou os presentes, está na correria? A matéria que nós vamos mostrar agora é um alerta. Nessa época do ano, aumentam muito os golpes, né? E muita gente pode ficar no prejuízo. Veja então como não se tornar vítima dos criminosos. Todo mundo está empolgado com os presentes de Natal. Só que essa empolgação não pode ser maior que o cuidado na hora de comprar. Os golpes aumentam muito nesse período. Só no último ano foram quase 9 milhões de vítimas. E você, está atento? Geralmente eu tento comprar as coisas em sites confiáveis, sites que eu já conheço. Nunca entrego o cartão na mão do caixa do atendente da loja. Prefiro fazer as compras nas lojas físicas, não nas virtuais, devido a golpes. E também sempre confiro a nota fiscal na hora que eles emitem, para ver se é o valor que eu estou passando na maquininha. Eu confiro nota, confiro o preço certinho e não saio comprando assim na louca também, né? Tem que olhar e tem que pesquisar também, né? De acordo com esse advogado especialista em proteção de dados, só esses cuidados podem não ser suficientes. Nas lojas físicas, por exemplo, é preciso ir além. Na loja física é importante que se verifique se a nota fiscal corresponde ao estabelecimento que você está comprando, olhando o CNPJ, por exemplo, lembrando que o nome fantasia, né, o nome que aparece na loja nem sempre é o nome da notinha, mas é importante conferir, fazer a verificação do valor que você está digitando no cartão. As compras por cartão são muito comuns, então é muito importante que você faça isso. Se você não está levando o produto no momento da compra, também é interessante ver que tipo de comprovante você está levando. Você tem um contrato, algum documento que demonstre aquela compra. As compras pela internet são as preferidas dos golpistas. Por isso, no ambiente online, a atenção deve ser ainda maior. Nos sites é interessante verificar o nome do estabelecimento, a reputação do estabelecimento. Teus amigos conhecem, alguém mais comprou, ela é uma empresa que já existe há bastante tempo, existem reclamações nas plataformas online, como Reclame Aqui, consumidor.gov. É também interessante verificar, no momento de passar um cartão de crédito, qual é o padrão de segurança desses dados que você está transmitindo. Porque não só a loja pode ser falsa, mas algum terceiro mal intencionado pode estar tentando obter seus dados. Mas, se mesmo com todos esses cuidados você for vítima de um golpe, não deixe de procurar os seus direitos. É sempre difícil lidar depois que o golpe aconteceu, mas é possível, em primeiro lugar, registrar um boletim de ocorrência. Isso é importante. Em segundo, a depender do golpe, cancelar o cartão de crédito, né? Se seus dados foram utilizados, se alguém fez uma compra indevida em seu nome, e é importante que não se demore demais para agir. O cancelamento da compra de um cartão, por exemplo, tem tempo para ser realizado. E a demora posterior pode gerar uma dificuldade grande nesse sentido. É possível também, se o golpe envolver uma loja que você consegue localizar, ou seja, não é simplesmente um site falso, uma reclamação no Procon ou na própria Justiça. E Papai Noel está navegando pelos rios do norte do país. A missão por lá é levar carinho, presentes e fazer a criançada escancarar sorrisos nas comunidades ribeirinhas da região. Nada de trenó ou renas. Na Amazônia brasileira, o Papai Noel chega de barco. Se o transporte é diferente, o figurino segue o mesmo de sempre. Roupa vermelha e branca e uma grande barba. A 24 quilômetros de Manaus, o bom velhinho foi recebido com abraços e distribuiu presentes para as crianças da comunidade ribeirinha de Paraná da Terra Nova. Nosso desafio é ir aonde ninguém vai. Então, já é uma campanha que não é uma distribuição de brinquedos, simplesmente é uma festa de Natal, é levar um momento de alegria para a vida dessas crianças, dessas comunidades cuja realidade durante o ano é tão difícil, né?
A visita do Bom Velhinho em comunidades da região é uma iniciativa do Grupo Amigos do Papai Noel. Na internet, o projeto conta que começou em 1998, com o objetivo de distribuir brinquedos e montar bibliotecas em áreas com pouco acesso à leitura. Nós, amigos do Papai Noel, não podemos mudar o mundo, mas podemos fazer uma criança sorrir nesse Natal. E isso é a missão dos amigos do Papai Noel. Vão em comunidades ribeirinhas, onde não tem ninguém que leve o sorriso, o amor e um brinquedinho para as crianças. No meio dessa pandemia, nós estamos aqui, onde muitos papais se foram e outros ficaram. E nós estamos juntos nessa missão. A visita do Papai Noel leva um pouco de alegria para os moradores de uma região duramente afetada pela pandemia de Covid. De acordo com a organização do projeto, o objetivo no Natal deste ano é alcançar 4.000 crianças. Presépios do Brasil e do mundo. Uma exposição cheia de surpresas está mexendo com a imaginação e também com a memória afetiva da criançada em Rio Claro, no interior de São Paulo. E a cada presépio pelo caminho, eles fazem juntos novas descobertas. São tantos os detalhes, tamanhos e formatos que chamam a atenção dos pequenos e também dos mais velhos. Os olhos entregam a curiosidade e o encanto a cada presépio e descoberta. Crianças da paróquia São José de Corumbataí visitaram a exposição Presépios do Brasil e do Mundo, um olhar para a globalização, que reúne mais de 70 tipos de presépios do Brasil e do mundo. E se os ouvidos estavam atentos, nas mãos, os celulares estavam prontos para registrar cada momento. A Sara lembrou da avó e fez questão de filmar para compartilhar depois. Tudo muito colorido, né? Tudo muito realista, muitos detalhes. Eu vou mostrar depois tudo para minha avó, porque ela é muito religiosa, sabe? E ela vai amar. A pequena Alice também ficou encantada. Para ela, a capela onde está a reprodução e a homenagem a José, homem de fé e pai de Jesus, foi um dos locais preferidos durante o passeio. Eu gostei de ver como que era o passado. E se as crianças ficaram fascinadas com a visita, para os adultos, a experiência da exposição tem um significado a mais. Para essa professora de catequese, a visita é importante para reforçar o verdadeiro sentido do Natal. Que hoje em dia, no mundo onde tem tanto comércio, é até bom eles verem como que Jesus nasceu, como que foi criado. Nós amamos e agradecemos muito a visita. A tecnologia hoje permeia a vida das crianças, permeia a vida das casas, das famílias em si, das próprias comunidades. Estão ganhando uma experiência também nesse diferencial de poder visitar. A exposição também apresenta elementos importantes do prédio do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro e sobre a fé de Santo Antônio Maria Claré. Além, é claro, de contar um pouco mais sobre a história do nascimento de Jesus, que veio ao mundo para reunir todos os povos. O Claretiano se esmerou muito nessa condição de poder fazer uma exposição bonita, atrativa, curiosa, né, e cheia de histórias, né, e cheia de fatos também, que faz parte da vida, da caminhada da comunidade cristã. E além de ficarem deslumbradas, né, com o que encontram nessa exposição, as crianças também mostram que conhecem, o que trazem de casa, algumas experiências que têm dos pais e dos avós. Muito legal a reportagem. E depois dessa matéria tão bonita, a gente se despede. A gente tem um novo encontro amanhã então, pessoal. Quarta-feira à tarde, aqui na TV Evangelizar, eu te espero. Pauta aberta. Até lá.